sendo que a nova diretoria já está no segundo mandato e há mais de 4 anos à frente da administração da entidade. Após a eleição da nova diretoria, a ação civil pública, que contava com mais de 10 volumes, milhares de páginas e documentos e milhões de palavras, oitivas e várias audiências, sem também apontar uma única irregularidade contra mim ou qualquer um dos diretores, teve o mesmo fim dos procedimentos instaurados pela Polícia Federal, Civil e Ministério Público. Ela foi extinta com o julgamento do mérito. Para a decepção das pessoas que investem no quanto pior melhor, por conta da minha conduta transparente, séria e honesta à frente da administração da entidade, como de resto é a minha vida pessoal e pública, os forjados e criminosos denuncismos se transformaram para mim em um atestado de idoneidade. Em que pese os arquivamentos dos inquéritos, extinção da ação civil pública com julgamento do mérito, representaram um atestado de idoneidade para mim, é certo que nesse período a minha vida literalmente virou de pernas para o ar. Vejam vocês que no calor dos acontecimentos eu tive furtado meu escritório, sofri juntamente com a minha família um atentado a tiros, o meu filho foi agredido, a minha casa foi invadida, oportunidade em que houve troca de tiros entre os invasores e a polícia e um dos invasores acabou morrendo. E mais recentemente, no ano de 2006, tive o meu filho sequestrado. Apesar do atestado de idoneidade a mim conferidos pela Justiça, as pessoas que investiam contra a minha honra e imagem haviam conseguido plantar a cisânia dentro do Casa para Todos e o colocaram sob risco de autodestruição. Ao conseguir esse intento, os meus algozes escancararam a minha impotência para vencê-los. Fato que me convenceu que o momento exigia de mim, e antes que a autofagia do movimento se tornasse irreversível, uma atitude de desapego e de sacrifício. Motivo pelo qual, e a despeito da confiança que sempre me foi depositada e reiterada no majestoso e envaidecedor apoio manifestado na Assembleia Geral pela soberana e absoluta maioria dos associados, eu resolvi, apesar da inconstitucional intervenção, com a aquiescência dos demais diretores, abandonar o litígio. Uma atitude que tomei para que os detratores não conseguissem destruir a entidade e nem enterrar os sonhos e o sacrifício dos que nela acreditaram. Uma iniciativa que eu e os demais diretores tomamos com muita tristeza no coração, mas pelo respeito que devotávamos à soberana maioria silenciada e à entidade como um todo, tínhamos que tomar, pois a injusta decisão e a continuidade do litígio inevitavelmente contribuiria ainda mais para a autofagia iniciada e mais prejuízos traria para o já sofrido quadro de associados. Com essa atitude, eu e os demais diretores ficamos na expectativa dos acontecimentos e fizemos um pacto de ajudar em tudo que fosse possível para que, quiçá, os prejuízos causados aos associados fossem reparados, bem como o de desejar que os interventores e a futura diretoria recolocassem a entidade no caminho da busca das soluções dos problemas com que convivia e da consecução dos objetivos que tinham sido prejudicados pelo litígio e que, sobretudo, atuassem com a mesma seriedade e probidade com que fora conduzido o destino da associação e, especialmente, com o mesmo respeito devotado a todos os associados. Abandonada a peleja, eu e os demais diretores seguimos com a consciência tranquila e com a certeza de que retribuímos a confiança depositada com a construção e o legado de um invejável patrimônio. Um patrimônio amealhado com muita dificuldade e graças a uma gestão eficiente, séria, responsável, transparente e legitimamente amparado na disciplina interna corporis, qual seja os estatutos, o regimento interno, termo de adesão, todos emanados de Assembleia Geral dos associados e devidamente registrados em cartório competente, demonstrando com isso a realidade jurídica, econômica e negocial com a qual foi construído e que hoje é estimado em mais de 300 milhões de reais. Além do patrimônio imobilizado, eu deixei ainda para a entidade, em números atuais, aproximadamente 6 milhões em créditos provenientes de desapropriações e, à época, perto de 600 mil reais em depósitos judiciais. Destaco que a construção desse acervo se deu em face de um passivo de menos de 10% do patrimônio e distribuído 5% entre os associados, desistentes e excluídos, e o restante com fornecedores e prestadores de serviços,
cujos compromissos foram todos equacionados. Uma realidade incontestável, pois o patrimônio e a disciplina permanecem à vista de quem queira conferi-los, razão pela qual a detrator algum, ou a quem quer que seja, assiste a autoridade para insinuar o contrário. Pelo acervo patrimonial que lá deixei, me perdoe a minha falta de modéstia, mas, por óbvio, não fosse a intervenção para a escolha de uma nova diretoria e que, eu repito, se deu sem apontar nenhuma irregularidade contra mim e que qualquer outra coisa que diga a respeito não passe de mais uma mentira dos meus algozes, com a continuidade da gestão séria, honesta e competente empreendida por mim e pela minha diretoria, por certo, já teríamos terminado a construção de todas as unidades e nenhum desistente ou excluído dos quadros da entidade teria deixado de receber as verbas a que tinham direito. Tal qual o desafio que lancei em juízo aos presentes e que ecoou junto dos meus covardes e anônimos algozes de que apontassem uma única irregularidade cometida por mim, eu reafirmo, não fosse a inconstitucional intervenção, eu e a minha diretoria teríamos terminado a construção de todas as unidades faltantes e nenhum desistente ou excluído dos quadros da entidade teria deixado de receber as verbas a que tinham direito. Para finalizar, ressalto que a orquestrada campanha de injúria, calúnia e difamação que se deu e ainda se dá por meio das mentiras e boatos que contam a meu respeito, provocaram uma devassa na minha vida, mas também, para o meu orgulho e da minha família, me proporcionaram o maior e melhor atestado de idoneidade que um homem público pode sonhar, haja vista todos os arquivamentos ocorridos e a despeito de mais de 4 anos de intervenção, eleição e posse da nova diretoria, e que já o administram pelo mesmo período. Nenhuma irregularidade foi apontada contra mim, resultado que consagra de vez a honestidade e transparência com que sempre conduzi a minha vida pessoal e pública. Aos que investem no quanto pior melhor, e que por certo também tomarão conhecimento desse depoimento, eu digo, vocês não venceram. A história do movimento é muito maior do que vocês e essa história, não tenho dúvidas, em breve será retomada e terminada pelos homens e mulheres de fibra que compõem o movimento habitacional Casa para Todos. Sobretudo porque não se destrói um sonho que já é realidade e construído graças ao suor, sangue e sacrifício dos que nele acreditaram. A atual diretoria do movimento, e que também tanto contribuíram para a criação desta caótica situação, deixo o apelo para que se afastem da administração e peçam desculpas para todos os associados pelo mal que a eles causaram. Saiam, voltem para casa e reconheçam o erro que cometeram, antes que o destruam. Parem de atribuir a mim e à antiga diretoria todo e qualquer problema do movimento para esconder a incompetência de vocês. Não se esqueçam que vocês é que já são a antiga diretoria. Afinal, vocês estão há quase 5 anos à frente da administração. O relato que acabei de fazer não esgota toda a história do movimento habitacional Casa para Todos, de modo que ainda haveremos de retomar o assunto. Por ora, eu quero deixar um forte abraço e agradecer do fundo do coração a você, meu amigo e minha amiga, sejam associados ou não, e também para o povo de Osasco pela atenção que dispensaram aos esclarecimentos feitos e terminar rogando a sua reflexão sobre eles e humildemente pedir a sua ajuda para recontar esta que é a verdadeira história do movimento habitacional Casa para Todos. Rogo humildemente, ainda que me ajude a resgatar e a reconstruir a minha história. Uma história de lutas e conquistas e de sacerdócio às causas do povo. Fiquem com Deus e até outra vez. Você viu aí. Assim como o Williams Rafael, outras pessoas também foram injustiçadas. Neste mundo que nós vivemos, o Churchill, por exemplo, ou Churchill, primeiro-ministro inglês, no auge da Segunda Guerra Mundial, ao preocupar-se com a população inglesa, foi acusado de estar lutando contra o povo. Aqui, próximo de nós, na África, Nelson Mandela, por querer liberdade ao seu povo, foi confinado em um calabouço por muitos anos, 20 e tantos anos de cadeia, tudo por causa do ódio, da ganância e da inveja. E para finalizar, um que ficou na memória de muita gente, que é o ex-presidente Kennedy dos Estados Unidos, que tentou mudar a política provinciana e mesquinha do seu país, os Estados Unidos da América, e pagou com a sua própria vida ao defender o seu povo.
Com o Williams não é diferente. E é por isso que agora eu vou conversar com esse homem dedicado, responsável e profissional e que também vai colocar aqui a limpo a sua vida.